Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engeal. Na aula anterior, nós vimos o segundo passo deste módulo, que foi a preparação para a montagem do quadro de distribuição, e vimos também que é altamente importante pensar na montagem antes de ir para a obra, pois do contrário você pode perder muito tempo, lá na obra pensando lá. Na aula de hoje nós iremos iniciar o terceiro passo do módulo, que no caso é a montagem completa do quadro de distribuição 220 volts bifásico. Enfim, vamos colocar a mão na massa e eu dividi essa montagem completa em 3 etapas para nos ajudar a entender por onde começar essa montagem, o que fazer ao longo do serviço e até mesmo na hora de finalizar. Dessa forma você nunca mais vai esquecer o passo a passo que eu vou mostrar. Primeira etapa: organização e identificação dos cabos dentro do QDC. Nós vamos basicamente organizar todos os cabos, tá? E identificá-los com anilhas para futuramente facilitar a nossa ligação, o fechamento. Segunda etapa: fechamento dos barramentos de neutro e terra. Nós vamos crimpar os cabos e conectá-los em seus respectivos barramentos. Terceira etapa: fixação dos dispositivos de proteção, DR, DPS mais disjuntor. Nós vamos encaixar todos os componentes de proteção, conforme o layout que a gente já fez, e vamos efetuar as ligações restantes. Viram? Vai ser super tranquilo, com calma a gente vai abordar cada tema, explicando, dando sugestões, e se você ainda tiver dúvidas, você vai poder tirar ela com o nosso suporte técnico através dos comentários que estão abaixo dessa aula. É só fazer sua pergunta que a gente tira lá, e esse suporte ele funciona diariamente, de domingo a domingo, de 9 às 9, 9 da manhã às 9 da noite, então vale a pena você tirar suas dúvidas. Enfim, vamos iniciar agora então a primeira etapa. Daremos início à organização dos cabos no QDC. Vamos voltar para a nossa planta prática, que eu acho que você está com saudade dela. Bom, meu querido, então agora é hora da gente fechar o nosso quadro, Vamos dar uma revisada, uma relembrada de como que está a divisão dos nossos circuitos aqui, essa bagunça danada. Já passamos os cabos de alimentação também, que estão aqui, tudo certinho, beleza? E o primeiro ponto aqui, eu estou sem luvas, porque a gente vai começar a tirar as identificações e fazer o anilhamento, A gente vai colocar as anilhas. Então tem algumas dicas que eu vou estar passando para você aqui. Bom, primeiro ponto, você vai tirar todos os cabos. Então você lembra aqui que a gente tem 6 circuitos, Circuito de iluminação, circuito de tomadas. Então do jeito que a gente passou, a gente vai tentar tirar todos os cabos aqui, organizar de uma forma mais visual, Para ficar mais fácil para a gente também, de onde que está saindo cada circuito. Esse aqui é o mais pesado nosso, vamos dizer assim, É o circuito onde a gente tem mais cabos também, Que é o circuito 1. Então, aqui está falando para mim, o circuito 1 que é de iluminação. Eu posso rasgar aqui, Eu sei que isso tudo aqui vai ser circuito 1 de iluminação. Então, tem que pôr anilha em todos eles, Todos esses cabos aqui, que eu já soltei. Então, vamos começar pelo 1, logicamente, Tira esse excesso aqui. E vamos começar a colocar as anilhas, tá? Todos esses aqui eu vou colocar a anilha número 1. Então eu vou pegar uma anilha aqui, que eu tenho número 1. Esse circuito ele não tem neutro, ele não tem aterramento, neutro ele tem, Ele não tem aterramento porque é um circuito de iluminação e como eu falei para vocês, na etapa de projeto, a gente não tem luminárias metálicas. Aqui, circuito 1. Então, como eu já ensinei para vocês, aqui, para pôr anilha, é simples, tá? Aqui, você coloca o circuito 1, no cabo de fase, e o mesmo cabo você põe no neutro, você põe também, que é o conjunto dele, que também é circuito 1. Beleza? Olha o tanto de circuito 1 que tem aqui, tem mais um pouco ainda, Tem mais dois pontos, do circuito 1 aqui, que vem aqui por cima, que eu não anilhei. Aí o que você anilhar, você pode ir tirando ele aqui, Já tem anilha, puxa um pouco a anilha para ela não soltar do cabo, com facilidade, Aqui, puxa a anilha para cima. Assim que você anilhar, você já pode ir separando eles. Eu tenho algumas dicas, algumas técnicas que a gente utiliza, que é poder botar um parafuso ou alguma coisa para prender os cabos sempre acima assim do quadro. Ou seja, eu já mexi nesse cabo. Então você pode pôr um parafuso aqui, pode aproveitar até os parafusos mesmo da tampa, fazer essa fixação, tá? Aqui, só para separar que eu já anilhei esses circuitos aqui. E aí você vai tirando tudo de um lado do outro, você põe esses parafusos aqui para estar te ajudando, tá? Isso aí é uma técnicazinha. Aí eu vou continuar colocando aqui as anilhas 1, nos outros circuitos aqui, e vou passar para o 2, eu vou anilhar tudo e depois eu mostro, tá? Eu vou acelerar aqui, tudo eu sei que é 1 aqui, já está identificado pra gente, E também por eu saber que é cabo branco, Cabo branco é o que eu usei para fase. Então basicamente são esses aqui, que estão faltando, tá? Eu vou anilhar eles aqui e vou passar para o circuito 2. Para isso eu vou dar uma acelerada então aqui agora.
Bom, então você viu aqui que eu fiz todo o anilhamento do circuito 1 ao 6, que são os circuitos que a gente tem. Ainda não anilhei os cabos de entrada, né, a nossa alimentação, mas anilhei aqui todos os circuitos do 1 ao 6. E eu tenho aqui por mania ficar sempre guardando todas as etiquetas que a gente tirou aqui, ó. Aqui eu tirei do circuito 2, circuito 1, aí eu vou conferindo, ó. 3, o 4, aqui ó, 5, circuito 6, ou seja, eu anilhei tudo. Cada circuito que eu vou anilhando, né, eu vou tirando aqui, ó, e depois aí sim eu jogo fora a nossa etiqueta que a gente colocou primeiro na passagem de cabos. Então, nesse momento que eu anilhei, que eu identifiquei, que eu sei onde é cada circuito, numeração de circuito, aí eu já tiro a etiqueta, né? Aí outro detalhe, olha aqui esse tipo de anilha aqui, ó. Eu coloquei em média anilhas amarelas, como você pode perceber aqui, ó, circuito 4, ó, tá vendo? Anilha amarela. E já no circuito 6, eu usei outro tipo de anilha, que ela não é uma anilha que você põe na ponta do cabo, você abraça com ela por cima, assim, ó. Ela é outra anilha, que ela é para cabo 6, aqui ela sai. Então tem que tomar muito cuidado para essa anilha não se remover. Ela é um pouco mais grossa, então essa anilha aqui, ó, ela fala que pega até cabo 6, mas ela entra muito prensada no cabo 6, então eu gosto de trocar a anilha quando o cabo é 6, no caso o cabo dos nossos chuveiros, tá bom? Então aqui tá pronta essa parte, a técnicazinha do parafuso, que é o que eu ensinei, pra gente ensinar, né? Agora sim eu já posso estar retirando aqui, ó, e vou começar a organizar os cabos dentro do nosso QDC, né? Aqui a gente faz toda a organização deles, separa tudo aqui, ó, nessa parte aqui, tira o parafuso que me ajudou na hora do anilhamento, né? E aí eu vou começar a organizar. Como você viu no nosso layout, a gente vai colocar terra em cima e neutro embaixo. Inclusive nesse quadro aqui, ó, tem um símbolozinho de terra aqui, ó, pra gente. Ele vem até indicando, né? Se você quiser botar o barramento de terra em cima, é uma recomendação do quadro da Legrand. Lembrando que esse quadro tem 3 trilhos, né? 1, 2, 3 trilhos. Daqui a pouco eu vou trazer o bloco para a gente poder montar aqui e depois colocar os disjuntores, tá? É uma dica também que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Então, como eu sei que meu barramento de terra vai estar em cima e o meu barramento de neutro estará embaixo, eu vou ter que começar a organizar os cabos e para isso eu uso abraçadeiras de nylon. Quer ver? Eu vou pegar uma abraçadeira de nylon aqui, ó. Você pode utilizar ela incolor ou até mesmo braçadeira de nylon da cor preta também que a gente tem, né? Então, em média, para organizar esses cabos aqui, a gente utiliza a braçadeira de nylon de 15 centímetros, 10 centímetros. Eu gosto de usar 15 centímetros, que ela é um pouquinho mais grossa, né? Você encontra dela de 4.8 e tal. Acho que é 4.8 mesmo, né? 48 milímetros. 3,5. 3,5 essa aí? Charles corrigiu aqui, ó, 3,5. Então você pode utilizar ela acima de 3 milímetros, que ela não estoura fácil, não. Eu vou utilizar essa incolor aqui, ó, que é melhor na questão de organização dos cabos. A abraçadeira de nylon. Existem outras soluções no mercado, que nem a própria abraçadeira da Schneider, uma Rep Strap. Eu usei muito tempo, depois eu tive mais dificuldade em achar, então hoje eu tenho usado essa abraçadeira de nylon, que é, né, você acha em qualquer loja aí. Então essa aqui é a que a gente tem mais usado nas nossas instalações. Combinado? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar todos os cabos de neutro que eu tiver aqui. Como eu já anilhei tudo, não tem perigo nenhum, então agora você pode misturar sem problema. Joga todos que tiver subindo aqui, ó, e tenta organizá-los juntos, porque eles vão daqui é que a gente vai aqui, ó, você pode puxar que a anilha não solta fácil assim não, tá? Aqui, ó, todos os cabos de neutro, de forma que você vai passar coisa por trás, né? E aqui vai juntar coisa em cima, ó. Peguei todos os cabos de neutro, ó, que vão passar aqui por cima. Eu vou derivar, vou passar por trás do barramento aqui, ó. E vou chegar com eles aqui, ó. Então, ó, subi com 3 cabos de neutro. Aqui, ó, já pego a primeira abraçadeira e já faço um travamento nela aqui, ó. Tá? Juntei 3, então já vai moldando. Aqui você não precisa ter dó de gastar a abraçadeira, porque, ó, é uma parte que você vai usar bastante para organizar, tá? Aqui, ó, ajusta os cabos todos, no melhor que você conseguir, ó, puxar eles, organizar e depois para prender, tá? E de preferência não deixe eles ficarem se entrelaçando. Quanto mais eles se entrelaçarem aqui, ó, pior vai ser depois para organizar. E outra dica, não aperta a abraçadeira todinha ainda não. Você deixa ela pré-apertada, vamos dizer assim. Não aperta ela todinha não, porque você pode ter problema depois, tá? Chegou aqui em cima, ó, tenta moldar a curva de forma que o cabo fica preso na lateral, ó. Aqui, ó. E aqui você já pode usar uma outra abraçadeira para travar, ó. Entendeu? Mais uma vez preocupando também com os cabos que estão, como que eles estão chegando, ó.
Aí, ó, você pode usar outra abraçadeira, o Charles tá me entregando aqui. Se você estiver montando um quadro sozinho, você coloca as abraçadeiras na bolsa, né, na porta-ferramentas. Ó, então essa aqui ó, você vai moldando os cabos, ó. Aqui eu tô segurando os cabos, prendendo no cantinho, o máximo que eu consigo, aqui, ó. Para eles ficarem bem justos. Então o que aconteceu? Ó, cheguei aqui, prendi todos os cabos de neutro, todos os cabos que são azuis, prendi eles juntos, certo? Aí aqui ó, eu vou continuar fazendo a minha... prendendo com a abraçadeira, sempre soltando os cabos aqui, ó. Vou continuar prendendo eles aqui, ó. Mais uma. Ah, André, qual que é a distância entre a abraçadeira? É opcional. Eu gosto de colocar assim, entre no máximo 10 centímetros uma abraçadeira da outra, né? Então eu prendo todos os cabos, coloco entre 10 centímetros uma abraçadeira da outra. Aqui eu já fiz invertido, ó. Você tá vendo que essa abraçadeira tá prendendo embaixo? É questão de estética. Se você fizer invertido, tenta manter um padrãozinho para ficar legal. Organiza os cabos. Se você deixar os cabos ficarem entrelaçados aqui, ó, depois fica feio. Você não vê os cabos, você vê os cabos meio tortos e tal, então já faz isso, beleza? Aqui, ó, mais uma nessa curva. Curva é danada para embolar cabo. Então vou pôr mais uma abraçadeira aqui nessa curva, que está sendo o suficiente. Aí aqui, ó, eu vou ter daqui a pouco um cabo de neutro que vai subir aqui e ele vai chegar no meu DR. Então, eu vou ter que prender somente nessa curva aqui de abraçadeira e vou ter que passar já o cabo de neutro subindo. Vou ter que encontrar os cabos. André, e se eu errar e eu tiver que sacrificar uma abraçadeira? Sem problema algum. Uma abraçadeira é feita para isso mesmo. Pra você cortar, para você moldar, entendeu? Aqui, ó. Então você pode errar. Tá vendo essa técnicazinha que eu dobrei os cabos aqui, ó? Isso aqui você pode fazer também, se você quiser, claro, né? Você molda o cabo. Aqui também dá pra fazer, ó. De forma que você meio que coloca ele quadrado acompanhando o próprio quadro, ó. Olha aqui, isso que ajuda a prender o próprio cabo também. Depois, tá bom? Pronto, aqui eu já organizei, né? Então agora eu teria que subir com esse cabo de neutro que vem, né, da alimentação, do padrão, que ele vai direto no nosso DR, que nem a gente já colocou no layout, no nosso planejamento. Então eu subo com esse cabo e deixo ele aqui, ó, de stand-by, na expectativa nossa aqui, ó. Então eu tô ajustando ele aqui ao máximo, ó, que ele tem, pra gente começar a prender. Lembrando que aqui eu não tenho mais nenhum eletroduto descendo, ó, mais nenhum cabo descendo. Então todos os cabos de neutro aqui, ó. Então você pode colocar ele no meio ou na lateral, organizar da melhor forma possível. Eu vou abraçar eles primeiro, para depois eu organizar onde que eles vão estar. Abraçadeira. Então que eu já estou prevendo a subida do meu cabo de neutro. E daqui a pouco eu tenho que Daqui a pouco eu tenho que prever a descida dele, que é muito importante também para a gente, tá? Então, vou subir ele aqui. Ó. Eu gosto sempre de deixar ele à vista, né? Junto com os outros cabos, para mostrar que tá subindo um cabo 16 aqui. Só uma questão pessoal mesmo, falar mais assim. O tempo todo soltando os cabos. Isso aqui é igual cabelo quando embaraça, viu? Se você tem filha, você pinteia cabelo de menina. Aqui, ó, quando o cabelo vai embaraçando, você vai desembaraçando. Aqui, ó, todos os neutros. E só lá embaixo que eu vou encontrar com mais neutros. Então aqui, ó, pode tirar para fora, não tem perigo nenhum não, tá? Esticou todos os circuitos, juntou com mais os outros circuitos que estão aqui. Tem mais uma abraçadeira aqui no jeito. Prendeu embaixo. Depois eu posso vir colocando mais abraçadeiras. Só que aqui eu já teria que descer com um cabo de neutro 16 também, um pedacinho dele, ó. Que aqui eu vou ter que descer daqui a pouco com um cabo 16. Então daqui a pouco eu vou ter que sacrificar essa abraçadeira. Eu só vou pôr aqui para prender. Mais um pedaço de cabo 16. Pode ser utilizado até mesmo esse aqui, ó. Eu posso cortar e descer mais um pedacinho, deixar no jeito para ele sair do DR. Então mais ou menos eu calculo aqui a distância, ó, por exemplo, ó. Isso aqui é o suficiente para vir alimentar o meu DR, ó. Então, mais ou menos isso aqui, ó, vamos falar assim.
Então eu corto aqui. E o restante dele tem que ser suficiente também para chegar aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Não vou cortar ele. Eu tenho um outro pedaço de cabo aqui. Aqui, ó, esse aqui é o outro pedaço de cabo. Eu iria cortar esse aqui. Você pode até passar com um pouco mais de sobra e cortar ele. Mas eu vou, como eu tenho um outro pedaço aqui, eu vou usar esse outro pedaço. Ó, aqui eu já apertei, na verdade. Ó. Vou ter que sacrificar isso aqui. Vou pegar uma outra abraçadeira, prender. Ó, esse aqui, ó, ele vai por baixo do nosso DR. Então ele tem que chegar num ponto aqui, eu tenho que deixar uma sobrinha para ele, que eu vou ter que cortar ele novamente, ó. Isso aqui é o suficiente para a gente poder colocar. Ó, vou até botar uma abraçadeira perto, já que eu vou sacrificar a minha outra. Alicate de corte, vou sacrificar minha outra abraçadeira. Aquilo que eu falei, a abraçadeira você pode sacrificar, não tem perigo nenhum não, tá? Feito isso, ó, eu tenho aqui então ó, um cabo chegando aqui que é um para alimentação do DR e o outro para saída do DR, todos com um pouco de sobra também para depois a gente moldar, cortar, né? Tiver que fazer o que tiver que fazer aqui, a gente faz, ok? Perfeito aqui, ó. Tudo dessa forma, organiza tudo e desce na lateral do quadro. Ok? Bom, primeiro passo de organização, como eu falei com vocês, aqui ele vai puxar um pouquinho, você não precisa se preocupar. Enquanto você não moldar e não travar ele embaixo, ele não vai te ajudar, não. Eu vou organizar aqui, ó, todo lado de neutro e todo lado de aterramento também, tá? Para você entender, vou organizar, né, na velocidade acelerada aí. Você vai ver as técnicas de moldar, esses detalhezinhos eu já ensinei, e você vai treinando também, você vai pegando, tá? Então eu vou fazer tudo aqui, vou moldar, e a gente volta para mostrar como que vai ser o fechamento aqui nos nossos barramentos de neutro e de terra, combinado? Pronto, vimos até aqui então os procedimentos, as técnicas e principalmente as dicas de organização e identificação dos cabos dentro do quadro de distribuição, e seguindo isso a sua montagem não vai ficar aquele ninho de rato, né? Aquela confusão danada. Organização é essencial para um bom andamento dos serviços, beleza? Tudo pronto, então agora é hora de entrar na segunda etapa e começar a fazer os fechamentos dos barramentos de neutro e terra. Então vamos voltar lá para o nosso quadro para ver como é que faz isso. Ok, então ó, estamos de volta com o nosso quadro, tá pré-organizado, tá bom? Aqui ó, nós temos o barramento de neutro, descendo o cabo de neutro, descendo para o barramento de neutro, tudo pronto aqui, vamos dizer assim, né? Então tá tudo certo. Aqui nós colocamos todos os cabos dos circuitos, então tem do circuito 1 ao 6, aqui ó, só que aqui na hora da gente pôr parafusar eu vou cortar, eu vou sacrificar essa abraçadeira, mas já deixei tudo pronto nessa segunda linha, que aqui vai estar o bloco de circuitos, aqui o bloco de proteção, que a gente já programou, tá? Aqui vai ter o barramento de terra, e o próximo passo agora vai ser esse mesmo, né? A gente vai começar a organizar os barramentos de terra, vou parafusar ele aqui em cima, vou parafusar o barramento de neutro, vou crimpar a ponta de cada cabinho, que nem eu já ensinei para vocês, e acertar e moldar eles nos barramentos, tá? Então o primeiro barramento nosso aqui, ó, esse aqui é o primeiro barramento nosso. Então aqui ó, primeiro barramento nosso, um barramento de terra que eu vou estar colocando aqui em cima, tá? Eu vou centralizar ele aqui, ele vem com alguns parafusos já de fixação, tá? Então ó, aqui ó, você coloca o parafuso de fixação nele, ó, que ele vem aqui, e aqui dentro ó, temos um trilhozinho, você pode alinhar com o furo, se o barramento alinhar com o furo ou não, você pode parafusar no trilho também que o barramento fica bem firme aqui ó, se você apoiar o barramento aqui ó, e alinhar ele, ó, aqui por exemplo, ele está centralizado, ó. É só apertar, ó, que o parafuso ele vai comendo para dentro do trilho, ó, e vai fixando, ó. Agora eu pego um outro parafuso, aqui. O Charles está prendendo pra gente aqui, ó. Isso é o mesmo procedimento. Inclusive ele alinhou com o furo aqui, ó. Esse furo de cá ele alinhou, ó. Então, ó, eu vou botar dentro do furo e depois eu ponho dentro do trilho para ajustar, ó.
Ali, ó. Esse aqui você faz um aperto mais manual mesmo, tá? Se você quiser usar uma furadeira, né, uma parafusadeira para fazer esse aperto, se tiver uma parafusadeira pequenininha, eu recomendo sempre estar apertando na mão para você sentir o torque, para não roçar nenhum parafuso, nenhuma cabeça, né? E também para não abrir. Para agilizar esses furos aqui, ó, você vê que tá bambo ainda, eu não acabei de apertar ele não. Eu vou acabar de apertar com uma de fenda, que ele é um parafuso Phillips fenda, ele é vazado, ó. Porque ele é um pouquinho mais grosso aqui, ó. Vou até posicionar na frente aqui, ó. Olha lá, agora sim, ó. Chegou no final. Pronto, agora o nosso barramento tá pronto. Se você quiser abrir com uma parafusadeira, né, todos os parafusos aqui para não ter que ficar fazendo na mão, é mais rápido. Você vai ter que bambear todos os parafusos para poder entrar com os terminais dos cabos de aterramento, beleza? Se você quiser abrir na mão também, não tem uma parafusadeira ou não quer, fique à vontade. O aperto final eu recomendo sempre dar na mão, para você sentir, né, como que vai fazer o aperto aqui se o bonde chegou no final. Então sempre recomendo na mão, combinado? Eu vou colocar esse barramento, vou fazer, por exemplo, vou pegar um cabo aqui, ó. Ah, vale lembrar que esse barramento, ele tem uns furos que nem eu mostrei para vocês na aula de barramentos, tem uns furos deles que são maiores aqui, ó. Então esse aqui, por exemplo, entra o terminal de 16 milímetros, né, que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho um cabo 16 aqui, ele entra direto nesse borne aqui, eu não preciso de fazer nenhuma adaptação, tá? Então eu recomendo para você, antes de fechar aqui, conferir onde que tem os buracos maiores, que são sempre nas extremidades do barramento, e na hora de comprar barramento também, olha isso, tá? Que aí depois vai ficar mais organizado, você vai conectar melhor. Vou fechar aqui, vou colocar terminal, vou decapar, já tá tudo com anilha, né? Então eu decapo, organizo tudo e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Vamos dar uma acelerada aqui. Bom, meu querido, estamos de volta, então. Basicamente, o que a gente fez aqui foi o fechamento do nosso barramento de aterramento. Então, eu crimpei todas as pontas, todos os circuitos aqui em ordem, ó, circuito 2, circuito 3, circuito 4, 5 e 6 do chuveiro. O 1 não tem, porque ele é o circuito da iluminação, então a gente não tem aterramento na iluminação. Tá? Aqui o cabo 16 que chega do aterramento da concessionária, né, do sistema de aterramento que a gente fizer, a gente vai ter ainda um módulo inteirinho de aterramento. E ainda deixei um espaço aqui para conectar o cabo do DPS que a gente vai passar para aterrar o nosso DPS na hora que a gente montar. Então a gente vai deixar um cabo de 4 milímetros descendo aqui, que é a seção mínima exigida para aterrar o DPS, combinado? Dessa forma, agora a gente vai organizar o nosso barramento de neutro, que está na parte inferior do quadro, no mesmo sentido. Por que eu acelerei um pouco essa aula? Porque justamente você já sabe crimpar, já sabe decapar cabo, então não quis dar muito detalhe, e também colocar anilha. Vocês viram que alguns dos terminais eu cortei a pontinha, porque eram terminais longos. Então, você pode fazer isso, porque senão fica o terminal sobrando muito no barramento. Então, você pode cortar a pontinha do terminal e depois você, olha, confere se realmente os cabos estão presos ao barramento, aqui, ó, se está tudo certo. Combinado? Então pode cortar terminal também se você quiser, beleza? Agora a parte de organização aqui embaixo, no nosso neutro, eu vou fazer isso aqui também rapidão, vou acelerar esse procedimento aqui, para depois eu mostrar para vocês como que vai ficar o fechamento bonitinho aqui, beleza? Vamos embora! Bom, meu querido, então, como você viu, eu concluí aqui o barramento nosso de neutro, tá? Lembrando que o cabo de neutro, ele chega primeiro no nosso DR, daqui ele sai do DR e vem alimentar o barramento de neutro. Ele não vem direto no barramento de neutro. Isso é um erro comum das primeiras montagens aí, a gente jogar o barramento de neutro no barramento de neutro. Não, ele vai primeiro no DR, que é esse cabo aqui, ó, e depois ele sai do DR por esse aqui e vem aqui embaixo.
Perfeito? Bom, aqui está concluído, né? A gente depois só vai juntar esses cabos na hora de fazer o fechamento aqui do nosso suporte. Lembrando que isso aqui é um quadro da marca Legrand, é um quadro que eu gosto bastante. Ele vem com uma capa que ajuda a gente na hora de fazer o fechamento, então dá um acabamento legal. Por mais que a gente use abraçadeira e tudo, essa capa dele ajuda a gente na hora de pôr os trilhos aqui. É uma capa que já vem pré-montada, né? Tá até aqui, o Charles tá pegando ela pra mim, ó. Aqui ela vai vir por cima aqui, ó, com todos os disjuntores. Depois que a gente parafusar, a gente coloca todos os disjuntores, beleza? Então, aqui está organizado todos os cabos. Eu dei mais uma conferida, conferi item por item, né? Todos os circuitos, se está tudo ok, se está tudo certo. E aqui em cima também de aterramento está tudo ok. Não coloquei anilha nesse cabo de aterramento, porque eu não tenho anilha T, que seria, né, do aterramento, né, ou do terra. Aqui eu tenho uma anilha desse tamanho que é para o neutro. Então simbolizei, todos os cabos estão conectados. Agora eu vou partir para o fechamento aqui dessa tampa, né, encaixar a tampa, organizar os cabos entre elas. Para isso eu vou estar tirando aqui, ó, esses cabos aqui já estão soltos. Eu vou subir com esses dois cabos aqui, ó, por trás do cabo azul, tá? Eu vou ter que tirar aqui, subir com ele por trás e deixar ele no trilho. Então já vou estar preparando isso aqui para a gente poder, né, encaixar esse trilho aqui, tá bom? Tirar os parafusos reserva nosso e também já vou desparafusar. Esses parafusos estão aqui de dentro, ó, que são para segurar o trilho, na verdade, ó. Vem vários parafusinhos, então só você tirar. Ah, outra dica, ó, quando você tirar a tampa do quadro, né, for montar, ou você guarda os parafusos em algum lugar que você vai achar depois, né, ou você coloca os parafusos nos buracos aqui, ó, da tampa e tudo, tá? Porque senão, se você deixar soltos aqui, perde os parafusos e os parafusos são adequados para a tampa. Se você tentar depois adaptar um outro parafuso aqui, pode não ficar bom o acabamento, a tampa fica meio bamba. Então, dica, guarde todos os parafusos para você não perder, né, da tampa. Então, tirei todos os parafusos aqui, ó, tem só mais um. Como eu falei, eu gosto de deixar eles no buraco já para depois saber onde é que eles vão. Pronto. Agora eu vou pedir o Charles ali, pega o suporte aí, por favor. Esse aqui é o suporte, beleza. Bom, cuidado você tem que tomar, tá? Ele não tem lado, então você pode parafusar ele tanto assim, quanto assim, que não há problema algum. Você só tem que observar aqui essas furações aqui, ó. Tá? Esses encaixes, vamos dizer assim, ó. Então esse aqui, ó, ele viria por baixo do nosso trilho, esse aqui já ficaria por cima. Eu vou até passar ele para segurar nessa... Deixa eu ver se eu consigo segurar nessa lateral aqui, ó. Pronto. Esse aqui vai chegar por cima, tá? E eu tenho também que pensar já em como que eu vou fazer o encaixe da... Bom, meu querido, ó, eu tava encaixando aqui aquele trilho que eu mostrei para vocês e notei de uma coisa que eu tinha esquecido, que é bom você saber também. Eu passei todos os cabos nas laterais, você lembra, né? A gente ia organizar tudo nas laterais. Só que esse trilho, ele não aceita os cabos nas laterais, porque ele já é do tamanho das laterais praticamente. Então os cabos eles não moldam bem aqui dentro. Se eles ficassem atrás, na hora de eu encaixar aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho que encaixar aqui, ó. Aqui, ó, ele atrapalha a entrada. Então, eu tive que moldar novamente os cabos, ó. Eu tirei eles das laterais, cortei algumas abraçadeiras, né? Que eu tinha esquecido realmente desse detalhe do quadro da Legrand. E eu vou ter que descer com esses cabos todos no centro, no meio, entendeu? Só vou conseguir descer com esses cabos aqui, ó, no meio. E os trilhos vão ter que entrar por cima, prendendo todos esses cabos. É um pouco mais difícil de fazer isso, né? Porém, você com cuidado, você vai conseguir fazer sim, tá? Eu que realmente havia esquecido disso. Mas é bom você saber. Tanto que eu vou pôr agora, eu não vou acelerar, ó. Eu vou pôr o suporte para você ver. Olha só. Eu vou moldar ele aqui, tá? Então, ó, já tá mais ou menos no jeito. Só esses cabos aqui que eu tenho que passar embaixo dele, ó. Esses que são os cabos que vão nos circuitos, né? No trilho 2. Esse aqui vai abaixo do trilho 3. E olha isso, ó. Aqui eu tenho que posicionar os cabos, ó, mais ou menos no centro. Depois eu ajusto todos eles, tá? Não é o problema, ó. De um lado, ó, do outro. Procurando sempre o furo de alinhamento. Tomando cuidado aqui, ó, pros cabos aqui, ó. Ó, assim que você alinhou com o primeiro parafuso aqui, ó. Aí você já pode parafusar e começar a prender ele, ó. O Charles tá me fornecendo os parafusos aqui, ó. Alinhei com o primeiro parafuso, ó. Já vou botar o trilho travado, ó. Aqui, ó. Não precisa apertar ele 100% não, que você vai precisar mover um pouquinho, ó. Alinhou o primeiro parafuso, aí você aperta o cabo de cá, ó, e procura outro parafuso também para alinhar de cima, ó. É sempre assim. Nem todo quadro tem isso, a grande maioria não vem com esse suporte, tá? Os trilhos vêm no centro. Mas eu gosto muito desse quadro, questão de espaçamento, organização dele.
E se for necessário também, aqui ó, aí é só questão de ajuste, tá? Você vai ajustando para ficar uma coisa mais, uma estética mais agradável, né? Vamos dizer assim. Ó, depois se você quiser pôr uma abraçadeirazinha aqui para prender, passar os cabos, não tem problema não. Ó, depois a gente vai precisar até pôr umas abraçadeiras aqui. Lembrando que meus cabos de fase aqui, meus dois de fase já estão correndo livres aqui, ó. Então daqui a pouco eu vou ajustá-los, tá? Parafusei em cima, agora, ó, mesma coisa embaixo, ó. Aqui eu tenho mais cabos passando, então a gente já vai puxar um pouquinho mais meus cabos de fase para baixo, ó. Para não embolar muito. Ó, vou pegar mais parafuso aqui. Pronto. Vou organizar esse lado aqui primeiro. E ele não aceita justamente por causa dessa base que ele tem aí embaixo aqui, ó. Ele não aceita esse ajuste, por isso que a gente tem que passar por aqui, ó. Entendeu? Ah, André, fica mais feio passar os cabos no meio. Não, é ponto de vista. Tá? Eu também gostaria de estar passando sempre pela lateral. Mas se não for possível, não tem problema. Você ajusta os cabos onde tiver que ajustar e é isso. Tá? Então parafusou em cima, parafusou embaixo. Depois eu vou pôr mais umas abraçadeiras aqui para ficar melhor. Parafusou em cima, parafusou embaixo. Tá melhor. E agora o lado de cá, eu vou moldar. Tem muito cabo também, ó. Mas dá para parafusar. Então coloquei os parafusos embaixo, estou travando agora os trilhos do meio. É bom que você trave todos os trilhos, tá? Todos, não põe só embaixo não, que ele é melhor que você coloque todos, tá? Nessa lateral aqui, ó. E ajusta e confere os cabos. Se você precisar, fizer que nem eu, claro que você está vendo a aula, você não vai fazer que nem eu, né? Você já vai saber que se você pegar um quadro da Legrand, seja de 36 ou até mesmo 24 chaves, você já passa os cabos no meio, tá? De forma que eles já fiquem organizados aqui, ó, e presos. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito, André, poderia passar os cabos soltos aqui? Eu até lembrei, porque quando eu gravei uma vez um direto da obra que eu usei esse quadro, né? Na maioria das vezes a gente usa ele, só que eu realmente esqueci desse detalhe, né? Por causa da força do hábito. Então, o pessoal me pergunta, André, eu poderia passar os cabos aqui dentro dessa canaleta, soltos, sem uma abraçadeira? Não, eu não recomendo que você passe solto, porque aqui, ó, é muito curto, o espaço é muito curto, não dá para enfiar nem um dedo direito. Então, os cabos não entram bem aqui. Não fica legal você tentar organizar cabo com um suporte, tá? Então, ó, aqui ó, os cabos estão prontos, né? Depois eu vou cortar e vou fazer o ajuste direitinho. E agora meus cabos de fase também, ó, eles vão chegar num disjuntor mais ou menos desse jeito aqui, ó, conforme o nosso layout. O nosso cabo de neutro, ele chega aqui, ele vai ficar do lado de cá, né? Tô só organizando ele mesmo aqui, ó. Ele vai entrar no nosso DR, na pontinha aqui do nosso DR, tá? E aqui vai chegar os nossos dois cabos de fase. Aí você pode ajustar eles aqui dentro, puxar um pouquinho para baixo, do jeito que você quiser. Se você quiser pôr uma abraçadeira de nylon para prender ele, né, em vários pontos aqui, também pode, fica à vontade. Quiser prender tudo junto, né, você que sabe, ok? Dessa forma aqui, ó, nosso quadro ele está pronto agora para receber os disjuntores. Então você pode, né, fazer da forma como você achar melhor, dar o espaço que você achar melhor, moldar melhor se tiver com mais tempo, não tem problema nenhum, tá? Agora ele está pronto para receber os disjuntores. E vai ser o nosso próximo passo, encaixar os componentes aqui. Eu vou acabar de organizar, vou dar mais uma conferida aqui se eu preciso pôr a abraçadeira em algum ponto. E a gente já vai colocar os componentes e começar a fazer os fechamentos dos cabos de fase que ficaram para trás. Então, ó, fiquem com essa dica da questão do cabeamento. Eu não lembrei disso, comecei a montar nas laterais, mas depois eu consegui ajustar os cabeamentos aqui, ó, e trazer para o centro do quadro. Que esse quadro da Legrand ele tem essa peculiaridade. Em outras marcas eu não tenho esse problema, né? Porque ele não vem com suporte assim. Então eu consigo passar os cabos pelas laterais, a maioria das marcas que eu lembro. Combinado? Pronto, então concluímos mais um passo da montagem do nosso quadro, né? Vamos lembrar então, primeiro eu identifico os cabos, né, com as anilhas, né, nos circuitos. Logo em seguida eu já faço a organização dos cabos conforme os pontos de conexão e posteriormente a gente crimpa os cabos de neutro e de terra e fazer uma conexão nos respectivos barramentos, tá bom? Agora nós vamos começar então a terceira etapa, nós vamos iniciar a distribuição e fixação dos componentes de proteção, disjuntor, DPS, DR e por fim vamos iniciar as conexões dos cabos de fase nos seus respectivos disjuntores. Vem ver. Bom, estamos de volta então, como vocês viram a gente precisou fazer um ajuste, né, nos nossos cabos aqui para conseguir encaixar o trilho. Você também deve estar se perguntando, André, não poderia passar
com os cabos por cima do trilho nessas laterais aqui, eu não recomendo, porque se você precisar remover só o bloco de proteção, você retira os cabos da instalação continuam no quadro. Ou também você ocupa mais espaço, se você passar com os cabos aqui por cima do trilho, você ocupa espaço no lugar onde que não era para estar ocupando, né? Então a gente já tem mais ou menos organizado. Agora nós vamos começar a desconectar os nossos componentes, né? Colocar os dispositivos de proteção. O Charles está preparando ali os dispositivos para a gente. Enquanto isso, ó, eu vou medir aqui já, ó, com o nosso cabeamento já, ver como que vai ficar aqui em cima a estrutura, tá? Eu vou medir para conectar no nosso disjuntor geral. Então eu vou pegar só o disjuntor geral aqui, ó, só para saber como que vai ficar a conexão. Esses dois cabos aqui são as fases, os cabos 16, né? Então eu vou pôr aqui o disjuntor geral, ó, só encaixar ele, ó, e medir como é que vai ficar essa conexão aqui por trás dele, ó. De preferência que ela suba um pouquinho mais, né? E eu tenho que dar uma flexibilidade também, de forma que eu movimento meu disjuntor para lá e para cá. Esses cabos, provavelmente eles vão ter que acompanhar em breve. Então eu gosto de deixar sempre os cabos de fase soltos aqui dentro, ó. Ah, André, não fica bom? Depois que você fizer a instalação, se você quiser botar uma abraçadeira, tudo bem. Mas até montar, como eles são cabos mais grossos, eu gosto de colocar eles soltos aqui, tá? Então vamos lá, ó. Tô preparando eles aqui e vou cortá-los, ó. Essa seção aqui tá bom, ó. Sempre coloque o cabo, imagine a curva que ele vai ter que fazer, ó, e faça o corte nessa linha aqui, ó. Eu gosto de ter essa orientação aqui para cortar, ó. Então vamos lá. Um corte. Segundo corte pronto. Aqui, ó, chegou e vai alimentar o meu disjuntor geral. Lembrando que eu vou guardar aqueles pedacinhos que eu joguei fora ali, né? Não joguei fora, né? Que eu cortei. Vou guardar para fazer depois a alimentação do bloco inferior com os terminaizinhos. Inclusive, enquanto eu estou fazendo aqui, o Charles, que é meu ajudante, ele vai preparando ele também os pedacinhos de cabo já com os terminais para agilizar para a gente, né? Então, beleza. Agora a parte de crimpar aqui, que vocês já sabem também, é só decapar e crimpar. Antes disso, eu coloco uma anilha, eu gosto de colocar uma anilha para poder nomear as fases aqui, ó. Em média aqui, ó, eu vou ter fase A e fase B nesse sentido aqui, ó. André, como eu sei qual que é fase A e qual que é fase B? Ah, que você listar, que vai ser, né? Se você quiser medir uma sequência de fases lá no padrão, é um processo um pouco mais avançado, mas não vai mudar muita coisa pra gente aqui não. A não ser que você tenha um equipamento que precise, né, de uma sequência de fase. Mas a maioria dos casos residenciais não tem, né? Então você põe aqui, ó, fase A em um borne, fase B no outro e tá bom, né? Aqui, ó. Não vai ter muita diferença não. Então aqui, ó, aqui você pode ver que tem a anilha, fase B, e aqui fase A. Ó, aqui eu tenho um alicate específico para decapar nessa seção, né? Na verdade ele não é para isso, mas eu decapo porque ele decapa bem. Em média aqui, ó, você decapa um dedinho, em torno de 11 milímetros aqui, ó. Dá uma rodadinha com esse alicate aqui, ó, que ele vai conseguir nos ajudar a decapar, ó. Esse aqui é bom que ele decapa rapidinho, ó. Então aqui, ó, médio mais ou menos, ó. Só uma rodadinha para ele firmar. Olha lá. Rapidinho ele abre. Aí, se você não tiver, você pode usar um alicate comum mesmo. Aqui, ó, sempre dá uma cilindrada com a própria capa de proteção, aqui, ó, para você tirar o cabo mais pronto para entrar no terminal. Aí aqui, ó, vem com o terminal 16. Esse aqui é um terminal longo, tá? Então, eu até vou ter que cortar ele. Eu não decapei a quantidade suficiente para entrar no borne, que nem eu falei, no máximo 11 milímetros. Aqui, ó, esse aqui são terminais 16 milímetros. E eu vou usar meu alicate aqui para fazer a compressão desse terminal. Ah, André, você está usando a parte vermelha do alicate, não a indicação azul. Não tem problema não, aqui eu prefiro uma compressão melhor aqui, ó. Tá vendo? Esse é um alicate hidráulico aqui, ó. Ele faz esse tipo de compressão. Essa mandíbula aqui, ela é boa. Ah, André, eu não tenho alicate crimpar, não tem problema não. Você pode crimpar com o prensa terminal do seu alicate de profissional de eletricista, né? Com alicate universal que tem um prensa terminal, tá? Ó, excesso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês antes de eu cortar. Vou te mostrar aqui antes de cortar, olha só como é que ele fica no disjuntor, ó. Se eu não cortar a ponta, olha aqui. Olha o tanto que sobra. Então, o certo que ele entra no disjuntor é eu cortar, porque ele é um terminal longo, ou você compra o terminal pino curto. Mas assim, se você fizer aqui, ó, com 11 milímetros, né, no caso 1 centímetrozinho de terminal, já é o suficiente para ter o contato, tá? Então aqui eu venho, pego na pontinha do cabo, ó. Não vai cortar não, tem que pegar um alicate universal, tem aí?
Mas se não der, eu fiz força demais e não cortei. Aí você pega um universal, vai ter uma área maior de contato, nivela. Olha como é que corta agora, ó. É mais prático, né? Aqui, mesma coisa aqui em cima, você mede para cortar a pontinha. Mais uma vez, esse negócio de quem fala que não pode cortar terminal é um pouco de besteira, tá? Eu a vida inteira cortei terminal longo. Eu não corto terminal curto, que aí diminui realmente a área de contato. Aqui, ó, você olha como é que ele tá, né? A questão de encaixe dele, aqui, ó. Então, aqui eu vou conectar ele sozinho no disjuntor geral, ó. Então, ó, borne A, borne B. Dá uma conferida antes no disjuntor, né, se os bornes estão abertos. Aqui eu sei que o Charles me entregou com o borne aberto. A outra coisa, você pode tirar o disjuntor para fazer a conexão aqui fora e depois moldar? Pode também, quer ver? Vou pegar uma chave Phillips aqui com o Charles, ó. Aqui eu posso usar a chave isolada e também não isolada, tá? Aqui, ó, tem, por exemplo, eu tenho uma mais curta aqui. Essa aqui é mais fina, eu quero aquela curtinha da ponta grossa. Aqui, ó, eu pedi uma outra chave pro Charles, ela tem uma ponta um pouco mais grossa. Ela é boa para fazer esse tipo de aperto aqui, ó. Eu gosto de apertar sempre o disjuntor geral fora do trilho, ó. Como eu não montei nada ainda, né? Aqui, ó. Fora do trilho. Então, coloquei a fase B já no disjuntor geral. Coloquei a fase A também dentro do borne aqui, ó. Olha como é que ele entra, olha como é que o acabamento fica melhor, ó. Deixa eu ver aqui se vai ficar um bom acabamento. Aqui, ó, você pode perceber, ó, que eu soltei, ó. Eu tô puxando, ó, com força para ver se meu borne não ficou bom. Aqui parece que ficou meio longo esse terminal meu ainda, olha. Tá vendo? Vou ter que cortar de novo a pontinha dele. Antes cortar para menos do que cortar para mais, viu? Aqui, ó. Tem que cortar só uma beiradinha dele para poder entrar melhor, ó. Coisa de 0,2 centímetros. Olha aqui, ó. Pronto. Agora sim ele dá uma conexão melhor, ó. Pega a minha chave. Agora sim, ó. Aí, novamente, no meu braço, ó. Coloquei o nosso cabo aí. Ok, então nosso disjuntor geral foi conectado, tá? Agora eu vou moldar os cabos aqui atrás, ó. Como ele tá firme, eu posso moldar os cabos, ó. Se aqui em cima atrapalhar um pouquinho, você faz um ajuste normal, tá? De querer fazer esse ajustezinho, organiza as anilhas. E olha, ele está, ok. Trava embaixo, pronto. Então você colocou ele, apertou a trava, puxou a trava aqui embaixo, ó, onde que a gente destrava ele, ó. Tá vendo? Que é assim que a gente destrava ele. Se quiser destravar, é só você baixar essa travinha e depois empurrar ela de novo, ó. Agora ele está fixado, né? Então, ó, temos os dois cabos de fase chegando no nosso disjuntor geral. Agora eu tenho que sair com esses dois cabos de fase e conectar no nosso dispositivo DR, que é o que nós vamos fazer a conexão nele. Aí eu vou mostrar uma técnica que a gente vai usar para fazer a derivação no nosso dispositivo DR. Bom, aqui está o nosso dispositivo DR. O Charles está lembrando de uma coisa interessante, ó, esse aqui, ó, como você pode perceber, ó, ele tem uma travinha. Agora tem uns componentes que tem mola. Aqui, ó, ele pegou um DPS, por exemplo, aqui, ó, que não tem como travar. Então você já tem que encaixar ele já travando assim, ó. Assim, ó. Você puxa a molinha, encaixa e solta. Tem uns que tem mola para ajudar. Algumas marcas tem. Siemens eu lembro que tem. Da Schneider ele é travado. Dos dois jeitos, você lembra que sempre a travinha inferior é a que tira ele do trilhodinho. Tira e coloca ele. Então eu sempre coloco com ele aberto, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou colocar ele por cima, ele já encaixou. Se quiser fazer o teste, você empurra a travinha. Ó. Pronto, travou. Né? Só que aqui eu vou fazer umas conexões com ele diferente. Bom, o que eu vou fazer aqui diferente? Ó, primeiro é o meu neutro. Eu tenho que conectar o neutro aqui, as duas fases aqui, não vou usar o terceiro borne, porque o meu circuito ele é bifásico, né? Então vou usar duas fases mais o neutro só. Aqui eu tenho que organizar esse cabo de neutro, então eu já vou preparar para cortar ele aqui, ó. Eu vou soltar ele aqui assim, ó, de forma que aqui eu já começo a descer ele, ó. Vai moldando. Cabo flexível, em média, é mais difícil de moldar do que o cabo rígido, né? Mas também ninguém merece trabalhar com cabo rígido. E eu, particularmente, não gosto nada de trabalhar com cabo rígido. Então, ó, eu vou moldando ele aqui, ó, dessa forma para ele conectar. Porque eu tenho que sobrar espaço para o cabo 16 sair daqui, vir por trás, alimentar aqui. Daqui eu tenho que derivar novamente com o cabo 6 para chegar aqui, nos nossos DPS. Olha como é que o negócio é complicado, para você ter uma ideia. Então, para isso, eu já vou conectar os meus DPS aqui, ó, para ver como é que vai ser a ordem, ó. Ó, botei um DPS aqui, eu vou posicioná-los. Eu tenho que sair com o cabo, eu tenho que entrar com o cabo 16, ele vai sair daqui. Eu vou passar ele por trás para ligar o meu DR
E ainda vou fazer uma derivação aqui com cabo 6 para alimentar os nossos DPS. Lembrando que o DPS, né, a norma fala que a seção mínima para alimentação dele tem que ser 4 milímetros. Então eu vou estar usando 6 por uma questão de projeto mesmo, que eu quis, é opcional. O mínimo é 4 milímetros, né? Então eu posso usar 6, posso usar 10, posso usar até o próprio 16. Só que fica cada vez mais difícil de moldar aqui no quadro quando a gente tem esse tipo de problema, né? Outro detalhe, a tampa desse quadro, ela vem com as laterais presas já, então eu vou cortar uma lateral, como eu vou sobrar 3 espaços aqui, somente um lado da tampa que eu vou cortar. Mas você vai ver isso na hora que eu concluir esse acabamento. Você tem que fazer isso aqui, montar de forma que isso aqui, ó, possa correr, você possa movimentar isso aqui, tá? Por mais que os cabos aqui atrás estão um pouco prensados, alguma coisa assim, ó, não tem problema. Você tem que fazer de forma que você vai movimentar toda essa estrutura aqui e vai sobrar espaço para, por exemplo, subir com o cabo de DPS aqui, conectar ele aqui em cima, onde você achar necessário, onde você achar que deve aqui, beleza? Então não esquece disso não, a gente tem que fazer essas conexões aqui, tá? Bom, vamos lá então. Próximo passo aqui, ó, vai ser cortar esse DR, então esse cabo do DR aqui, vou cortar com um alicate de corte de universal mesmo, que é mais adequado, ó. Mais uma vez, ó, põe aqui, mede como que você vai querer a curva, tá? Ó, eu tô fazendo uma curva com uma sobrinha ali, ó. Então, ó, vem aqui, cortei. Pronto. Aqui eu vou usar um terminal de 25 milímetros quadrados. Por quê? Primeiro eu vou decapar ele para mostrar para você. Eu vou precisar de um cabinho 6 de neutro para fazer essa derivação. Ó. Olha aqui, ó. Eu vou botar um cabo de 6 junto num terminal. Pode usar um terminal duplo? Pode. Olha aqui, ó. Aqui eu vou colocar e já vou fazer uma derivação com cabo de 6 para alimentar o meu DPS. Já está pegando o cabo de 6 ali. Enquanto isso, eu pegar o terminal para você ver. Esse terminal aqui, ó, é para cabo 25. Ou você usa um terminal duplo, ou você usa um terminal um pouco mais grosso. Tem outros terminais também, sem ser esse aqui, que é os terminais de barrinha, né? Que é um terminal tipo agulha que o pessoal chama. Também você pode utilizar um tipo agulha se você quiser aqui. Aqui eu vou usar um cabo 6 mais um de 16 para colocar dentro desse terminal aqui. E vou prensar. Que aí eu já vou fazer a derivação e você vai ver como é que vai ser feita essa derivação. Enquanto ele traz ali, ó. Pedacinho de cabo 6 aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho que decapar mais ou menos esse tanto aqui, ó. Então vou vir com o alicate meu aqui. Ó. Fiz a decapagem dele. Cilindrei, aquela dica de cilindrar a própria. É bom você tentar cilindrar não cilindrar o cabo. Ó, a distância está praticamente igual. Vai passar um pouquinho, mas depois eu vou ter que cortar o terminal, então não tem problema não. Olha aqui, ó, você vem com os dois aqui dentro, ó. E aí na hora de entrar na isolação, aqui que você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, ó. Porque a capa isolante, ó, você entra com grosso e entra com fino junto, ó. Nesse sentido aqui, ó. Olha lá, ó, chegou os dois lá embaixo. Estão devidamente conectados, vamos falar assim. O que vai acontecer? O neutro, ele chega no meu DR, né, no meu DR, e daqui eu já derivo para o primeiro barramento meu, para o primeiro DPS meu, porque eu estou colocando o DPS para neutro. Então, isso aqui que está acontecendo, ó, é um primeiro ponto, só que eu não vou cortar esse cabo que depois eu vou moldar, ou eu vou passar esse cabo por trás, por baixo, não sei. Depois eu vou ver o que eu vou fazer aqui, ainda não sei como que eu vou fazer. Mas, ó, ele já está preparado para entrar aqui. Deixa eu crimpar para matar ele aqui, ó. Aqui já não dá para fazer com o vermelho, tá? Com a mandíbula vermelha. Eu vou ter que usar a mandíbula azul. Ah, André, o negócio é amarelo lá. O negócio lá é amarelo, mas eu vou usar azul. Eu sempre uso uma a menos aqui. Ó. Aperta que esse alicate é hidráulico, tá? Então, ele só vai soltar e prensar se você fizer força. Tem que até destravar ele aqui, porque ele não quis soltar, não. Ó. Feriu um pouco o nosso conector, não tem problema, tá? Que assim, ó, ele destrinchou um pouquinho, feriu, porque eu estou prensando 2 cabos. É normal disso acontecer, não se preocupa, tá? E o que vai dar o aperto mesmo é no borne. Lembrando que isso aqui é um neutro. Então, se você não caprichar, isso aqui, ó, vai dar problema. Então, mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai dar problema, tá? Deixa eu virar de lado aqui, ó. Ó, vou cortar só um excessozinho aqui, essa pontinha. Ó. Olha aqui, ele ficou mais ou menos com um dedo de contato, tá? Que nem a gente mostrou no outro. E aqui, ó, eu entro com ele dentro do borne, ó.
André, pode soltar ele aqui para conectar o borne? Pode, não tem problema não. Vamos ver se vai entrar bem no borne. Ó. Acho que ele ficou muito robusto para entrar no meu borne aqui. Deixa eu dar uma moldadinha nele. Ó, vou dar uma moldadinha na cabeça dele, ó. André, isso tira a compressão, não se preocupa. Na hora da gente apertar no borne, ele vai dar. Ó. Tá querendo entrar no borne não, chefe. Ah, não entrou aí, ó. Eu achei que não ia entrar no borne, que tava meio apertado aqui. Pega a chave, deixa eu dar um aperto já. Ó. Faz força, garante o pré-aperto. O aperto final você só dá depois de tudo conectado, tá? Aqui, ó. Então tá bem, tá conectado aqui, ó. Tá o nosso disjuntor, ó, o nosso DR tá aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer agora? Sair com os cabos de 16 daqui e fazer esse mesmo chicote para alimentar. Só que antes disso, eu já vou pensar aqui onde que eu vou passar esse cabo de 6 milímetros aqui, ó. Eu, particularmente, pensei em passá-lo por trás aqui, ó. Por isso que eu deixei com um pouquinho mais de sobra. Eu acho que vai ficar bonitinho, ó. Olha aqui, ó. Aí, como eu tenho um pouquinho de cabo azul passando lá atrás, eu escondo. Atrás desse verde aqui, tá tranquilo. Ó. Bom, aqui, ó, uma coisa que a gente esqueceu antes de pôr a anilha é que a gente colocou o cabo, fez a crimpagem, mas não colocou a anilha no cabo de neutro, tá vendo? Então, uma dica que eu dou aqui, ó, já que a gente esqueceu, aqui eu tenho uma vantagem ainda, ó. Posso pegar uma anilha de neutro, normal, aqui, ó. O cabo maior e pôr nesse aqui, ó. Vai identificar que estão no mesmo ponto, né? Aqui identifica, eu tenho que pôr uma aqui, tenho que pôr lá na cabeça do DPS mais outra dessa. Entendeu? Se você fez e não quer desfazer a conexão, né, já fez a crimpagem e esqueceu uma anilha, você pode usar das anilhas de encaixe por cima, das que eu não gosto muito, tá? Ou você pode cortar até a sua própria anilha aqui e tentar encaixar ela por cima, para ficar intacta ali. Mas não é muito, não é o meu padrão, vamos falar assim, eu não faço muito isso, de cortar. Mas aqui já vai ficar bem sinalizado, ó. Aqui, ó, vou passar esse cabo de neutro lá por trás, né, fazer a conexão dele ali. Ó, vou puxar um pouquinho os cabos verdes aqui, ó, e vou tentar adaptar ele aqui por trás, ó. Tá vendo? Aqui ele vai chegar por cima e vai conectar no meu... Só pôr ele aqui, ó. Aqui vai chegar por cima e conectar no DPS. Como é acabamento, pode ficar uns cabos mais soltos assim, sem problema nenhum. Você só tem que tomar cuidado para você não cruzar com o cabo de DPS que vai ter que passar aqui depois. Então, ou você joga ele aqui assim, ó, e volta e depois trava com uma abraçadeira, para ele poder ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, ó, prendendo ali, ou você já passa por baixo e já chega aqui, ó. A organização de cabo ela é muito particular, você que vai determinar onde que você vai passar, como que você vai passar, cada quadro é um quadro. Aqui, ó. Fui lá, prendi aqui, ó, tô tentando ajustar ela, e aqui ela tá pronta para conectar no meu DPS. Que eu já posso botar uma anilha de neutro, menorzinha, se tiver, e já vou fazer a crimpagem dessa ponta para conectar no meu DPS de neutro. Charles arrumou uma menorzinha de neutro aqui para mim, deixa eu ver se ela entra. Bom, aqui ó, eu vi que tinha que abrir o borne aqui, ó. Tá faltando abrir o borne, então é bom você conferir antes de conectar, tá? Tira o componente, dá uma conferida no borne, para não ter risco nenhum de você conectar alguma coisa que depois não vai dar conexão. Já aconteceu comigo. Enquanto eu estou parafusando aqui, vou contar para você. Eu fiz uma vez uma casa que eu não conferi, o borne estava fechado e eu conectei os cabos de alimentação, né? E uma das fases, um dos cabos de fase, eu não conferi a conexão dele, né? Para mim estava tudo ok, né? E aí eu apertei o borne, só que o cabo não estava dentro do borne. E aí já estava à noite, quando eu estava entregando a obra, né? Aí eu fui fazer os testes. Fiz vários testes e não descobri, né? Por algum motivo, já estava à noite, eu não descobri. Que eu colocava no borne, né? Para mim, não consegui pegar. O
que era o cabo que não estava encostando no borne. Aí eu medi aqui assim, falei, não tá chegando fase. Fui liguei para a concessionária, para a CEMIG. Aí eu falei com eles, não tá chegando fase. Em vez de eu ir lá no padrão e dar uma conferida, não. Essa aí foi difícil. Aí eu mandei a CEMIG lá, cara, a CEMIG demorou 48 horas para chegar lá, falando que tava com falta de fase. Chegou lá, eles mediram, não tem falta de fase, não. Aí o eletricista da CEMIG foi até gente boa e falou, onde é que você viu que tava com falta de fase? Eu falei, não, no quadro não chega. Eu falei, então o problema tá no seu circuito, aqui tem as duas fases. Falei, não, aí chegou lá, ele era mais alto que eu um pouquinho, quando eu abri o quadro, ele olhou, esse borne aqui não tá, o cabo tá fora do borne, ele tirou o cabo, eu falei, não, que vergonha, cara, e realmente foi por falta de aperto, mas é bom que eu aprendi também, né, passei uma vergonha danada com o eletricista da concessionária, mas aprendi mais essa. Bom, o que tá aqui tá pronto, então a gente usou esse cabo 6 aqui, né, junto com o cabo 16, e um terminal de 25 milímetros. Então, somando 6 com 16, vai dar 22, né? Mas não tem problema, não, que dá um bom aperto no nosso terminal de 25. E aí fiz essa conexão derivando para cá para o DPS, beleza? Vou tirar daqui e fazer a mesma coisa com os cabos 16 de fase. Então, tem a fase A e a fase B, que vão entrar aqui, né? Vou sair com elas aqui, vou dar uma volta com os cabos aqui por trás, que eu tenho caminho, tá? Então, vou fazer a crimpagem e vou deixar os cabos de 6 para conectar a fase A e a fase B. Então, tem neutro, fase A, fase B, igual aqui, ó, neutro, fase A, fase B. E aqui, fase A e fase B. Daqui eu vou sair, então, com as duas fases, vou ligar ali. Eu vou acelerar e depois eu mostro para vocês o que eu fiz. E depois nós vamos fazer a ligação desse bloco, né, do interruptor diferencial residual, do DR, no bloco inferior, que é o bloco de circuitos. E aí a gente faz o fechamento desse neutro aqui também, que está indo direto para o barramento. Vou dar uma acelerada aqui. Bom, depois de dar uma aceleradinha, o que a gente fez aqui? Primeiro eu conectei o neutro que está saindo do DR, indo para o nosso barramento de neutro, logo abaixo aqui, ok? Fiz também a conexão das fases, igualzinho eu fiz no neutro, tá? Então o que aconteceu? A fase A e a fase B, a gente havia conectado elas aqui no meu disjuntor geral, vocês lembram, certo? Então, elas chegam da rede, sobem e vão para o disjuntor geral. No disjuntor geral eu saí com elas, com os cabos aqui embaixo, né? Fiz um loop com o cabo 16 e liguei aqui em cima, juntamente com o cabo 6, que está derivando, e os terminais que eu usei aqui são terminais de 25 milímetros para poder suportar o cabo 16 mais o cabo 6 prensados juntos. Chegou aqui então nessas duas fases, a gente derivou com o cabo 6 aqui, ó, para as fases A e B nos nossos DPS. Mais uma vez eu reforço, tá? DPS você pode usar no mínimo 4 milímetros para alimentação e para aterramento do DPS. E você tem que respeitar uma distância de 50 centímetros no máximo o comprimento desse cabo. Então, se você pegar um cabo de DPS de 4 milímetros, fazer essa volta aqui, ó, e chegar aqui, der 50 centímetros, até 50 centímetros você pode usar. Senão, você vai ter que dimensionar esse cabo também. Em média, o DPS no barramento de terra não dá 50 centímetros. Então, a gente já usa 4 milímetros no mínimo. Aqui eu vou usar 6, porque é o que eu quis, entendeu? Vou usar 6, mas você pode usar 4 milímetros e 6 é um pedaço que estava sobrando aqui, a gente usou dele, beleza? Perfeito, então, fiz essa conexão, essa derivação, mais uma vez, vou passar de novo para você prestar atenção, hein? As fases chegam junto com o neutro, as duas fases alimentam esse disjuntor e o neutro de 16 milímetros que vem da rede alimenta o DR, ok? O neutro que vem do DR sai direto do DR e vai ligar no nosso barramento. Lembrando que a gente só tem um dispositivo DR aqui instalado como DR geral. Tá? As duas fases que chegaram no nosso disjuntor, elas saíram do nosso disjuntor geral, esse cara bipolar aqui, ó, saíram do disjuntor geral e ligaram no nosso DR. Então vem a fase A, a fase B. O que aconteceu? Eu usei terminais de 25 milímetros aqui, sendo que o cabo é de 16, e coloquei junto um cabinho 6, prensei tudo junto, e já fiz a derivação para os nossos DPS. Neutro, fase, fase. Ok? Assim foi feita a nossa alimentação. Poderia ter outra configuração de alimentar por cima, chegar a alimentar o DR por baixo, sair por cima com os cabos e ligar? Poderia.
usar um barramento se quisesse. Porém, eu não quis, porque eu quis manter sempre a alimentação por cima e a saída por baixo. Alimentou, saiu, alimentou e vai sair para o bloco de baixo. Perfeito? Agora, como que eu vou fazer a conexão do nosso DPS? Por que eu já faço a conexão do DPS aqui? Eu já fiz isso inúmeras vezes de deixar o aterramento do DPS por último e esquecer. Sim, eu esqueci, já saí até mesmo, já saí de obra, o Charles é prova disso. Saí de uma obra que depois a gente foi lembrar que a gente não usou a conexão para o DPS, a gente esqueceu de conectar o DPS no aterramento. Então isso é uma falha, então eu já gosto sempre de fechar o bloco superior e aí sim partir para o bloco inferior. Ó, o Charles já preparou para mim aqui, ó. Pra gente, isso aqui, ó, a gente é um jumperzinho, né, uma coisa besta que a gente faz com cabo mesmo, e aqui a gente usa terminal. Aqui a gente usa terminal simples e aqui terminais duplos de 4 milímetros. Então o que a gente faz aqui, ó? Essa conexão desse jeito aqui, ó. Ela entra em cada DPS, ó, e já vai aterrando. Deixa eu abrir o DPS aqui, ó. Confere os 3 bornes, né? Logicamente. Ó. É muito simples esse tipo de conexão aqui para levar lá no barramento. Eu gosto bastante dele, ó. Eu gosto de fazer um jumper. Você pode usar um barramento aqui? André, posso usar um barramento aqui, conectar um cabo só? Pode. Porém, até você cortar um barramentinho monofásico para fazer isso aqui, eu acho que vale muito a pena você tentar fazer um jumperzinho com cabo mesmo, que vai te dar mais resultado. Ó. Ver o que eu fiz ali. Ó. Conecta, né? Você pode pôr em todos os bornes já, mas você já conecta o primeiro aqui, ó. Eita, não pegou no borne, não. Se não pegar no borne, você enfia de novo no borne, ali. Agora sim. Um pouco mais de força e aperta. Combinado? Mesma coisa aqui, ó. Ajusta os cabos. Ah, outra coisa, na hora que você estiver apertando, pode acontecer dos equipamentos desalinharem. Que é isso aqui que está acontecendo agora, ó. Você vai ver que o cabo talvez ficou um pouquinho maior do que o planejado, essa voltinha aqui, ó, e ele vai desalinhar. Isso aqui na hora que você pôr a tampa, você ajeita tudo, tá? Aqui, ó. Na hora que você põe a tampa, você ajeita ele na tampa e aí ele prensa. Aqui dentro não tem problema ficar desalinhado nesse momento, não. Tá bom? E aqui, ó, vou fazer o outro fechamento também do nosso DPS. E, logicamente, né, se eu estou aterrando o meu DPS, onde que eu tenho que ligar ele? No aterramento, certo? Certo. Aterrei ele. Então, você pode fazer isso aqui, ajeitar os cabos, sem problema algum. E, ó, tem que levar agora esse cabo aqui no aterramento. E aí, ó, você pode passar tanto por aqui, deixa eu ver se eu acho algum espaço para passar com ele por aqui, ó. Creio que não tem tanto espaço assim. Aqui assim, ó. Já vi onde que eu vou passar. Aí, ó. Olha lá, ó. Um cabinho só, você espreme ele. Como diz aqui em Minas, você dá uma espremida nele. Olha lá, ó. E passa ele aqui, ó, prensadinho. Depois é só juntar com algum barramento aqui. Segura aqui pra mim, Charles. Só juntar. E aí você chega aqui em cima, ó. E faz a alimentação de terra dele, tá? André, precisa de pôr identificação nesse cabo? Pode pôr uma identificação de um Tzinho, né? Um T de... Aqui, ó. E outra coisa, esse cabo eu sempre deixo ele solto. Esse cabo DPS, tá? Só mesmo prensado ali, pra... Aqui, ó. Sempre gosto de deixar ele mais solto, que ele é o último a ser prensado. E pra quem acha que eu só tenho alicate decapador e não sei decapar na unha, eu sei decapar também. Aqui, ó. Como eu não tenho anilha para aqui, né? Pro meu DPS, aí não tem necessidade de colocar. Né? É o único cabo que vai sobrar e vai estar sem identificação, que é o aterramento do DPS. Cheguei aqui, eu vou usar esse borne de cá. Olha. Então, ó, dessa forma a gente está aterrando o nosso DPS. Olha aqui, ó. Acabei de fazer o aterramento do nosso DPS. Ficou meio longo aqui, eu vou cortar mais um pouquinho nesse pino. Só aquele ajuste fino que você já sabe, que eu te ensinei. Ó. Pronto, agora sim vai dar uma boa conexão. Apertou aqui até o parafuso deformar um pouquinho a cabeça da conexão, né, do terminal tubular. Perfeito, aqui, ó.
Tá aqui o nosso cabo de aterramento, ligando o nosso DPS, tá? Mais uma vez, não se preocupa aqui com essa voltinha, com esses detalhes, não. Porque isso aqui, na hora que você colocar a tampa, ele vai ajustar aqui. A gente vai regular a tampa para ele dar um bom acabamento. Aí, outro detalhe também aqui, ó. Até conferir meu disjuntor se tá certo aqui. Meu disjuntor tava até meio empenado aqui. Agora sim. Ó. O disjuntor, ele vai se alinhar também na hora que a tampa colocar. Ele alinha com o DR, mas o DPS não tem como alinhar, porque é de uma outra marca de clamper. E nem mesmo o DPS, tem um DPS da Schneider aí, Charles? E nem mesmo o DPS da Schneider alinha. Isso que é o mais intrigante, olha aqui. O tamanho dele, ó. Ele também não vai alinhar. Se eu colocar ele nesse canto aqui, por exemplo, ó. Olha aqui. Olha o tamanho dele. Ele não vai dar alinhamento, ó. Olha aqui perto. Ele é do tamanho de cá mesmo, que ambos são esses DPS que sacam aqui, ó. Isso aqui, quando dá problema no DPS, você só compra esse cartuchinho aqui, ó. Quando essa bandeirola ficar vermelha, que nem eu já ensinei na aula de DPS, você compra só o cartucho e faz a troca. Tanto esse quanto esse da clamper também, ó. Aqui, ó. Só isso que você precisa retirar. Esse aqui é a linha front, clamper front. E esse aqui é o DPS da linha Easy 9 da Schneider. Dê preferência para esse tipo de DPS também, tá? Eu gosto mais de usar Schneider, GE e clamper nas nossas obras, que nunca deu problema pra gente. Pronto? Perfeito. Então agora é hora de conectar o nosso barramento inferior. Então vou pedir o Charles para estar me entregando um disjuntor por vez. Aqui, ó, primeiro disjuntor, circuito 1 de iluminação. Eu tenho que correr aqui, eu vou deixar correndo livre, tá? Circuito 2, que é tomada de quartos, vamos falar assim. Ó, o Charles é um ótimo ajudante, eu já estou me entregando com os dentes todos abertos aqui, ó. Circuito 3 de tomadas da sala. Você escuta o clique, tá vendo? Circuito 4, tomada da cozinha, que é o de 25 amperes. Disjuntor de 25 amperes, tá? Circuito 5, que é o da tomada do banheiro. Perfeito. E o circuito 6, que é o chuveiro. Legal? Então, retomando aqui, ó. Curva C, 10, iluminação. Curvas B, para tomadas e chuveiro. Sendo que as tomadas 1 e 2, né? Circuito 2 e 3, 20 amperes. Circuito 4 da cozinha, vamos usar cabo 4 e também disjuntor de 25. Circuito do banheiro, com curva B de 20 também, para o banheiro. E o chuveiro B. Perfeito. Agora, você pode escolher como que você vai organizar ele aqui. Você vai correr para cá, vai correr para lá. Eu gosto de deixar ele sempre correndo. E quando os disjuntores correm assim, ó, no trilho, ó, até um certo ponto, significa que seu quadro está ficando bem montado. Isso é uma boa dica, tá? Para você poder ajustar depois na tampa. E aqui embaixo tá todos os circuitos que vão conectar aqui. A gente vai soltar essas amarrios aqui, né, essas amarras, e vamos refazer o circuito aqui nas distâncias corretas, combinado? Perfeito. Agora vem a hora aqui de olhar com o barramento. Esse barramento aqui é um bifásico, tá? Então você pode optar tanto em colocar ele sobrando aqui, ó. Olha como é que ele casa, ó. Optar colocar sobrando aqui, de acordo com a tampa também, ou você pode montar todos os disjuntores de um lado só, depois cortar na tampa e botar toda a proteção aqui, ó. Então, vou só aqui, ó, por exemplo, nós temos esses isoladores aqui de barramento. Ele vem com 5, cada bloquinho dele. Como eu vou ter 5 circuitos sobrando aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vai ficar legal aqui, ó. Se eu fizer assim, né, com ele assim. Lógico que você também vai poder fazer do jeito que você preferir. Se você quiser trazer um pouquinho para cá, ó, colocar no centro, por exemplo, ó, o meu quadro, a tampa do meu quadro, ela vem com 3 espaços. A tampa do meu quadro ela vem com 3 espaços de cada lado aqui. Pega a tampa lá para mostrar pro pessoal, Charles. Você tem que olhar a tampa do quadro, porque tem tampa de quadro que ela vem de um jeito, então que vem do outro. Esse aqui, ó, sempre quando você estiver montando, você pega a tampa do quadro, dá uma conferida onde que estão os espaços aqui, ó. Aqui em cima, ó, olha como é que vai ficar, ó. Depois eu vou ter que chegar para cá. Aqui vai caber direitinho, tá vendo? Olha lá, ó. 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Aqui eu vou ter que cortar um, tá vendo? Vou ter que cortar um aqui assim para ele encaixar. Ou um aqui e trazer mais para cá. Depois eu vou analisar que eu consigo mover também. Em média eu devo cortar esse aqui, ó. Tá? Agora aqui embaixo, olha aqui, ó. Se eu trouxer para cá ou para lá, ó. Digamos que eu vou cortar esse de cima aqui, ó. Eu vou ter que trazer meus disjuntores mais para cá, ó. Para deixar ele a 2 espaços, tá vendo? Aqui eu vou ter que usar um barramento de tampar. E aqui embaixo eu tenho que tampar tudo, tá? Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Olhando aqui o alinhamento do meu quadro, depois eu vou cortar, vou pedir o Charles para cortar aqui. Ou melhor, eu vou te mostrar também como é que abre isso aqui, ó. Você abre até com o próprio alicate mesmo. Dá 2 piquezinhos e depois quebra, tá?
Aqui, ó. Então ele tá mais ou menos no jeito, beleza? Vamos continuar aqui a nossa montagem, agora fazendo o fechamento. Então eu vou soltar 2 espaços aqui e vou pôr meu barramento com 2 dentes e mais o isolador duplo. Olha aqui, ó. Cortei do isolador, aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? É desse jeito que ele vai ficar. Eu, claro, vou trazer um pouquinho mais pra cá. E aqui eu ponho mais, como vem 5, eu corto mais 3 e ponho aqui. Só quebro ele, né, e ponho ele aqui, para isolar. E aí ele enquadra melhor no meu quadro. Então isso é uma preocupação que você tem que ter, para poder, né, colocar mais disjuntores futuramente, e respeitando os circuitos reservas também, que eu já ensinei na aula falando sobre o espaço reserva dos quadros. Então nesse quadro eu tenho que deixar aqui mais ou menos uns 6 espaços reservas para esse quadro. Tem a regrinha, tá na tabela 50 da norma, se eu não me engano. Então, tabela 50 ou 59, não lembro qual. Mas aí, ó, tem o espaço reserva que a gente está respeitando, então estou deixando 5 espaços reserva nesse bloco de cima e tem ainda mais um trilho, né, com mais 12 espaços reserva. Meu quadro tá com um espaço reserva de sobra. E mais o que sobrou aqui em cima ainda, né? Então, ele tem espaço reserva de sobra. Só que eu já estou deixando isolado o barramento para não ter que cortá-lo. Se eu quiser cortar também, botar um barramento só desse tamanhozinho aqui, pode, mas eu recomendo que deixe assim um barramento isolado, que se alguém chegar para fazer alguma alimentação, vai ter um ar-condicionado nessa casa, vai ter um aumento, vai ter que ligar um disjuntor de um fotovoltaico, que hoje é muito comum, né? Então você tem que injetar a carga do fotovoltaico aqui nesse barramento, o que você faz? Você vem cá e coloca o disjuntor aqui, e simplesmente tira a isolação e já está pronta a instalação, ele injeta na rede, beleza? É mais ou menos isso que a gente tem que deixar de previsão. Ok, então, ó, fiz isso aqui, eu vou ter que fazer o fechamento com os meus terminais, para fazer essa alimentação aqui, para depois fazer o fechamento de todos os circuitos aqui que já estão identificados, né? Para isso eu faço um jumper daqui de cima. O Charles até já preparou o cabinho pra gente, olha lá. Esse aqui são os pedacinhos que o Charles preparou pra gente, ó. Fase A e a fase B. Tá? Já deixou 2 pontas preparadas pra gente aqui, ó. Agora, uma dica que eu dou. Aqui a gente vai ter que usar um terminal genérico. Pega aqui, por favor, Charles. Olha aqui, ó. Para entrar junto com esse barramento, a gente tem que utilizar um terminal genérico. Só que olha só que curiosidade. Olha, esse barramento, os dentes dele estão na parte inferior. Então, esse terminal genérico ele não pode entrar aqui, ó. Tá vendo? Ele não pode entrar pela frente. Ele tem que entrar, ó, atrás do barramento, para dar aperto. Então, você vai ter que conectar ele aqui, ó, aqui dentro. Então, primeiro a gente vai encaixar o cabo, apertar o pedacinho de cabo que a gente vai moldar, tá? E aí depois eu vou pôr ele junto com o barramento. Muito, mas muito cuidado. André, eu não quero usar ele atrás, quero usar ele na frente. Então, você inverte o barramento. Põe ele virado assim, ó. Muda ele de lado e põe aqui, ó, pra você ver a conexão. Tá? A diferença é que desse lado aqui, né, a marca do barramento ela vai ficar para lá. Só que aí eu te falo, colocar o terminal atrás, eu descobri, até lendo esses dias mesmo, que é melhor porque ele puxa o disjuntor aqui, ó. E quando você põe na frente, ele desalinha o disjuntor, em média, quando você faz algum aperto. Então é bom você apertar ele atrás, tá? Por isso que ele é feito para entrar assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Beleza? Bom, deu aquela acelerada, né? Coloquei já os cabos aqui, ó. Você pode perceber aqui, ó, que eu fiz umas pequenas voltinhas com os cabos aqui, ó. Aqui também não precisa se preocupar se essa ponta aqui vai aparecer um pouco, ó. Não precisa dar um acabamento perfeito aqui não, porque a parte isolante dele tá aqui por trás, tá? Então, ó, fiz isso aqui, deixei os cabos até um pouco prensados. Esse aqui tá correndo um pouquinho melhor do que o de cá, ó. Mas na hora que eu pôr o barramento, ele vai apertar e vai dar a conexão pra gente. Fase A, fase B chegando, elas saem do DR e vem aqui, ó. Então, fase A, fase B, fase A, fase B, fase A, fase B, fase A. Então, tá entre B e A, eu tenho as 2 fases aqui no meu disjuntor também, na mesma sequência, tá? E tá balanceada a nossa carga, vamos dizer assim. Combinado? Bom, agora é a hora da gente poder colocar o nosso barramento. E para isso, como vocês viram, né, a gente já tem os isoladores também. Eu vou colocar ele aqui, ó, 2 espaços do lado de cá, que é o que tem a tampa do nosso quadro, ó, e vou fazer o aperto, né? Aí, olha só, o barramento entrou, casou direitinho, confere se todos os bornes estão abertos, ó, vai por cima assim, dá uma olhada, né, uma conferida. O barramento entrou, casou. A importância do barramento ser da mesma marca dos disjuntores aqui, ó,
E, ó, vamos começar o aperto bem de leve nesse ponto de conexão aqui que vai ser o maior. Beleza. Primeiro ponto de conexão. Não apertei tudo ainda, tá? Segundo ponto de conexão. Aqui também. O pessoal me pergunta muito, André, não seria melhor você pegar o disjuntor do chuveiro e passar para aqui? Porque ele vai ser a maior carga, vamos dizer assim, 25 amperes. Bom, é opcional. Eu, particularmente, eu gosto de seguir em linha. Iluminação, tomadas, vou sempre seguir no circuito 1, 2, 3, 4, 5, para ficar mais fácil, mais didático para a pessoa ver, né? Se você quiser trocar e inverter, começar pelo circuito de maior carga, no caso chuveiro, e vir 6, circuito 5, 4, também pode. É opcional. Você pode também alimentar isso aqui em cima do bloco do disjuntor do chuveiro. Uma coisa é certa. O barramento, as conexões são feitas para suportar até 80 amperes. Então não tem problema algum você fazer essa conexão distribuindo essa corrente por aqui. Tá bom? Mas é opcional você trocar, se for essa a sua dúvida. Fiz o aperto aqui, ó. Só o pré-aperto, né? Vamos dizer assim. Ó, o disjuntor tá aqui. Aí, ó, fez esses apertos, principalmente aqui assim, ó. Né, na ponta do... Não apertei o resto ainda não, tá? Aperta o barramento, depois confere a conexão. Barramento frouxo é sobrecarga, na certa, tá? Agora o mais importante, ó, conferir o torque aqui atrás, ó. Ó, não tá mexendo o terminal, ó, balança ele mesmo, ó, põe a chave do lado dele, ó. Tenta fazer uma alavanca lá, ó. O terminal não tá mexendo, é sinal que a conexão ficou boa. Isso aqui, ó, esse terminal genérico, pelo amor de Deus, ele é danado para pegar fogo. Aconteceu na minha própria casa uma sobrecarga por causa de conexão frouxa. Ou por falta de aperto, ou por conta do tempo mesmo que aconteceu alguma sobrecarga lá. Eu tive que trocar o terminal da minha casa, para você ter uma ideia. Então, cuidado. Graças a Deus aconteceu na minha casa e não na casa de um cliente, né? Mas eu tenho bons clientes também. Se acontecesse na casa de um, eles iam me perdoar, né? Eu ir lá e trocando de graça, né? Sem cobrar nada a mais, porque o vacilo foi meu. Bom, agora eu vou fazer o resto dos apertos aqui. E aí o próximo passo nosso, além de isolar a cabeça desses barramentos, vai ser fazer a conexão de todos os circuitos que estão logo abaixo aqui. Desde o circuito 1 até o circuito 6 do chuveiro. Ok. Aperto pronto. Vamos isolar nosso barramento, que eu não vou usar. Ó. Pronto. Distribuído aqui já. Agora, é isso aqui, ó. Fazer o corte da nossa anilha, né, da nossa abraçadeira. Muito cuidado na hora de cortar a abraçadeira, você não ferir a isolação dos cabos, tá? Já fiz muito isso. Hoje não mais, graças a Deus. Bom, esse aqui seria o nosso último, ó. Circuito 6, com cabo 6, né, do nosso chuveiro. Aí aqui, ó, aqui você tem que ter um certo cuidadozinho, vamos falar assim, né? Aqui eu já posso prender um pouco dos cabos, ó, que estão aqui, ó, passando. Esse cabo 6 aqui eu já posso fazer dar uma pequena prendida nele aqui, se você já quiser, ó, juntar ele com todos aqui, ó, para dar uma conexão melhor. Quer ver? Vou pegar uma abraçadeira aqui, ó, de nylon e vou prender ele aqui, ó. 2 pontos. Ó, agora que eu já alimentei as fases, ó, aí fica mais fácil, ó, de juntar todo mundo aqui e fazer uma festa só. Olha lá, ó. Agora eu posso, tá vendo? Vou botar ele aqui. Mais uma abraçadeira que eu vou prender ele em cima também. Que não precisa apertar muito, tá? Isso aqui mais é uma organização que você pode fazer. Só para os cabos não ficarem tão soltos assim. Mas é que nem eu falei, eu gosto de deixar ele sempre correndo também. Pelo menos na montagem, por ele ser mais grosso. Gosto de deixar escorrendo para poder facilitar na hora de encaixe, né? Pronto, aqui, ó. Só para eles não saírem do local. Pronto, agora é a hora de começar a organizar as nossas conexões aqui. Aqui eu tenho um monte de cabo branco, que provavelmente é do nosso circuito 1. Aqui, ó, todos esses brancos aqui. Mas só tem um deles que é do 5, né? Ou não? Não, o 5 a gente usou outra cor. Então, ó, todos os cabos brancos são do nosso circuito 1.
E o que que a gente faz? Meu Deus, André, o que que a gente faz? Primeiro ponto, vamos fazer uma presilha só para prender todos eles aqui, ó. Eu já corto aqui. Ó. Tentar organizar todos eles num lugar só. Ok. Aí eu tenho aqui, ó, cabo de circuito 1, né? Eu tenho 4 cabos, ó. Por que que aconteceu isso de ter 4 cabos do circuito 1? Por que que aconteceu isso? Bom, primeiro porque a gente tem 4 pontos de iluminação saindo distinto. Eu tenho um circuito de iluminação que vem aqui e vai para lá. Eu tenho um circuito de iluminação que vai direto para a sala. Eu tenho outro circuito de iluminação, não, direto para a sala não, que vem aqui, depois vai para a sala e depois um que vem para cá. Então, por isso eu tenho 4 cabos de fase, da mesma forma que eu tive aqui, ó, aqui embaixo, né? 4 cabos de neutro, de 1. Beleza? Eu tenho ferramenta, eu não tive o circuito 1. Então, por isso que eu tenho esse tanto de cabo 1. André, qual a melhor forma de conectar todos esses cabos num board de disjuntor? Bom, tem várias formas. Existem os terminais duplos para 1,5. Existem terminal também que você pode tentar agrupar tudo em um só. Como é um circuito de carga baixa, eu vou te falar uma coisa que eu gosto de fazer, muita gente não gosta, mas eu já sempre fiz assim. Ou você coloca um conector vago e esconde ele aqui, conecta tudo e sai com uma perninha só, já faz uma derivação. Ou você pega e soma aqui, ó, os 4 cabos, que vai dar 4 de vezes 1,5, dá 6 milímetros, e põe um terminal de 6 milímetros. Ou, se a isolação não der, você põe um de 10 milímetros. Pega um terminal de 10 milímetros para mim, por favor. Charles está aqui me olhando com a cara já morrendo de rir, porque ele não gosta que eu faça isso. Mas, olha aqui, ó, um terminal de 10 milímetros, e você tenta colocar todas as isolações aqui dentro e comprime tudo. 4 cabos, então. O que que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai fazer um corte nele e vai pôr um conector vago. É bem simples. A gente fazendo o corte e colocando um conector vago aqui, ó, a gente esconde o vago aqui atrás, né, algum lugar que não atrapalhe no quadro, e daí a gente já sai com um cabinho só. Eu vou pôr o vago aqui, ó, vou subir com ele aqui, ó. Então eu vou cortar esse cabo mais ou menos aqui, ó. Todos têm anilha, tá, de circuito 1, logicamente. Vou fazer um corte, eu posso cortar junto, ó, são 4 cabos, ó. Deixa eu ver se dá pra me esconder o vago ali atrás. Tá. Aqui, ó. 4 cabos. Já vai pegar aqui, vai tirar a anilha pra mim. Eu vou decapar as pontas deles, ó. Aí, então aqui, ó, vou colocar o vago. Aí eu identifiquei aqui, ó, que o circuito 1, nesse centro aqui. Vou só distribuir aqui, ó. Isso aqui é um vago que aceita até cabos de 4 milímetros, como é tudo de 1,5. Ó. É tranquilo. Olha lá. Coloquei aqui. Ou eu posso pôr no centro ou eu posso pôr na lateral. Tanto faz. Ó. E aí que eu fiz uma derivação. Como vocês já viram o conector vago sendo usado, né? Aí o que eu faço com o vago aqui, ó? Olha isso. Ficou embutido. Eu venho aqui com o meu cabo de 1,5. Como diz minha esposa, venho pleno aqui. E coloco ele conectado no meu disjuntor. Lembrando que eu poderia, vou até trocar de lado esse vago aqui, Charles. Aqui, é só você conferir se ficou bem embutido aqui, ó. Passa aqui por trás, né, que é onde eu vou usar meu vago. Você tem que só conferir também se você não está fazendo alguma coisa que vai ficar mal feita aqui, ó. Talvez compensa botar o vago até embaixo, né? Eu vou pôr o vago até embaixo aqui, ó. Até melhor, ó. Para ter uma conexão mais bem feita aqui, vamos dizer assim. E vou trançar esses cabos para cá. Lembrando que tem que ficar visual, tem que ficar de forma que você vai organizar aqui, mas tem que ficar uma forma visual, ó. Ficar bonitinho aqui também, não pode fazer de qualquer maneira, não. Depois eu vou prender todos esses outros cabos nesses cabos de 2,5 que estão vindo aqui, ó. Conectei meu vago, vou subir aqui e vou fazer a conexão aqui em cima. Preciso de uma anilha, Charles. Põe a anilhazinha mostrando que é o meu circuito de número 1, né? Que é muito importante, ó. Tem a identificação do circuito. Terminal de 1,5 mm.
Aqui, ó. E crimpou. Pronto. Circuito 1, cabo de 1,5, saindo do meu primeiro disjuntor. Aqui, ó. Ok? Quanto à organização desses cabos, não se preocupa ainda não. Depois a gente vai ver isso. Esse agora que tá meio prensado esse disjuntor. Tá até cantando esse aqui. Ó, pronto. Depois eu vou organizar todos esses cabos aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o circuito 2, 3, 4, 5 e o 6. E vou estar fechando tudo aqui e organizo da melhor forma possível que a gente conseguir organizar aqui com as abraçadeiras. Vamos acelerar. Ok, estamos de volta então, dei uma acelerada aqui, só que teve um pequeno detalhe. Bom, antes de mais nada, a gente cometeu um erro aqui, não foi por querer, não foi mesmo. Eu estava montando, o Charles está me ajudando aqui na montagem, está observando também para ver se a gente vai correndo bem, se está ficando bem explicado. Só que acabou que eu cometi um erro, que é um erro até considerado grave. Eu fiz uma montagem, não respeitei o balanceamento de fases que a gente projetou, né? O que acontece? Eu vou te explicar. Eu montei o seguinte, um circuito 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Nessa ordem, expliquei que foi uma preferência que eu adotei aqui na hora, só que eu não estou consultando o projeto. Eu estou fazendo aqui de cabeça, na experiência mesmo. E aí veio um pequeno problema. As fases A e B estão no chuveiro, ok. Ele tem um balanceamento de carga porque ele é 220 volts bifásico. Agora, a nossa cozinha, ela está sozinha na fase A. A gente preveu 2.600 VA para a cozinha. Né? Com esse tanto de tomada que tem na cozinha aqui, a gente preveu só para a cozinha 2.600 VA na hora de projetar. E o restante da casa está todinho na fase B. A iluminação com 620 VA na fase B. O circuito de tomada dos quartos, circuito 2, com 900 VA também na fase B. O circuito da sala com mais 500 VA, são 5 tomadinhas, também no circuito B. E o circuito do chuveiro, da tomada do chuveiro com 600 VA, essa aqui, ó, também na fase B. Ou seja, aqui ó, eu equilibrei fase A, fase B, fase A, fase B, fase A, fase B, fase A, fase B. E aí não está equilibrado. Dessa forma não está equilibrado. Afinal, as minhas maiores cargas estão no chuveiro e nesse disjuntor de 25 aqui, que foi uma previsão da cozinha. Foi o que a gente projetou. Ou seja, eu vou ter que desmanchar e vou ter que colocar primeiro o chuveiro, que é o que a gente tinha conversado. Vou ter que colocar a cozinha do lado, que ela está na fase A, então vou ter fase A e B no chuveiro, fase A na cozinha, fase B na iluminação ou em outra tomada, né? Pode ser a do banheiro, por exemplo. Pular um dente, isolar esse dente, colocar de novo na fase B, o outro disjuntor, né, do outro circuito, pular de novo a fase A e colocar outro disjuntor. Então, ou seja, isso aqui ó, não vai servir pra gente, tá? Eu vou ter que desmanchar isso aqui e montar novamente, respeitando o nosso limite de carga, beleza? Vou desmanchar aqui e vou mostrar novamente como é que ficou esse fechamento, inclusive vou mostrar um detalhezinho do circuito 4 aqui. Deixa eu dar uma acelerada. Ok? Bom, estamos de volta e, como vocês viram, o que eu fiz? O disjuntor de iluminação, eu arredei um pouquinho ele aqui, ó, circuito 1, e já encaixei a entrada no chuveiro, porque o que eu arredei um pouquinho, que ele está no nosso circuito B. Então, se eu entrei com o circuito A aqui, fica assim, A, B, A, B. E, logicamente, isso aqui está o A, do lado dele está o B, porque é um barramento, né? A, B, A, B.
Aqui, ó. AB, AB. Tá? E aí eu faço, como o meu circuito de iluminação tem que estar na fase B, conforme o nosso projeto. O meu circuito de chuveiro tem que estar no A e no B, fase A e B. O meu circuito de tomada na fase A. E as outras tomadas, e inclusive, né, tanto do banheiro quanto da sala e do quarto, tá tudo no B. Aí eu botei no B, pulei o A, botei na fase B, pulei o A e botei na fase B. Para isso a gente tem que pôr isolador em tudo, né? Tem que separar os isoladores aqui, ó, e colocar eles aqui. É simples a conexão em si, tá? Não é difícil você fazer isso, pular, confere tudo antes de estar encaixando aqui, ó. Então, mais uma vez, ó, eu errei, eu fiz uma montagem, mas foi bom eu ter errado, porque aí você aprende também. A gente aprende não é só com os nossos erros, não. A gente aprende com os erros dos outros também. Circuito 1, com a iluminação, disjuntor de 10. Circuito 6, de chuveiro, fase AB. Circuito 4, tomadas da cozinha. Circuito 5, tomada do banheiro. Circuito 3, tomada da sala. Circuito 2, tomada dos quartos, tá? Depois, na hora que a gente põe a tampa, aí a gente vai, identifica e isola, né, com o separador, esses disjuntores aqui. Na hora de pôr a tampa, depois de fazer todos os testes, você vai ver como que faz isso. Confere o aperto, tá? Aqui ainda não apertei, né? Tô colocando os dois terminais, aqui é o terminal de fase A e fase B. Então, tô colocando aqui, tá? E agora eu vou fazer o aperto final. E o nosso quadro, ele tá montado, tá bom? Vou só fazer um aperto rapidinho aqui, ó. Bom, aqui está tudo firme, aperto, pré-aperto conferido, né? Depois, na hora de estar finalizando, a gente confere todos os apertos, todos os cabos, né? Todos os pontos aqui, ó, barramento, tudo direitinho para não dar ponto quente, não dar ponto de conexão, tá bom? Bom, aqui embaixo, ó, é uma questão de organização, né? De fase, dos cabos de fase. Como eu precisei de alterar, ficou um pouquinho mais desorganizado, vamos dizer assim. Mas você pode alterar, jogar, esconder esses cabos aqui embaixo, caso você queira esconder. Muita gente gosta de esconder atrás dos trilhos. Eu não gosto de ficar escondendo esses cabos atrás dos trilhos, porque depois atrapalha passar os cabos principais. Mas se você quiser esconder eles aqui, não tem problema também não. Bom, nosso quadro está pronto. A próxima aula a gente faria o teste dele, né? Vamos fazer o teste dele, fazer o teste de toda a instalação. E até aqui está pronto, então vale lembrar dessa questão do balanceamento de carga, né? Que nem vocês viram, a gente projetou e teve equilíbrio de carga, o próprio programa fez equilíbrio, isso foi justificado. Eu tenho 2.600 VA na cozinha e os outros praticamente 2.600 VA distribuído na outra fase, que são todos os outros circuitos dessa casa. Então, por isso que a gente teve que tomar esse pequeno cuidado aqui e fazer esse equilíbrio, né? Aparentemente, parece que fica feio esse buraco aqui, os disjuntores não ficam alinhadinhos, mas na hora que a gente fecha, coloca a tampa e adesiva, etiqueta tudo, fica ótimo, fica bom para poder equilibrar. Combinado? Então é isso aqui e a gente vai se ver em breve na próxima aula aí. Pronto, nosso quadro agora sim ficou todinho montado. Espero que você tenha gostado de todo o planejamento e também de toda a execução. Se tiver ficado com qualquer dúvida, é só você ir nos comentários abaixo, né, da aula e acionar o nosso suporte técnico, tá bom? A apostila em PDF, que é o material complementar, está disponível também logo abaixo da aula. É só você baixar e continuar reforçando seu aprendizado. Lá tem todo esse passo a passo em etapas. Na próxima aula iremos falar sobre os testes que devemos realizar na instalação por completo após a montagem do quadro. Iremos também fazer a identificação dos circuitos na parte externa do quadro e principalmente colocar as advertências obrigatórias por norma que quase ninguém coloca, tá bom? Além disso, eu vou liberar também alguns arquivos para te ajudar nessa identificação. Não vou te deixar na mão não, combinado? Nos vemos na próxima aula do curso. Um grande abraço e até já!